Bom dia, pessoal. O tema da nossa aula hoje é bubalinocultura. E eu queria falar para vocês o porquê é importante, porque muitas vezes o aluno vai olhar, mas búfalo, eu vou trabalhar com búfalo? E sim, pode ser que quando você se forme, você vá trabalhar com búfalo. Uma fazenda te contrate para trabalhar com búfalo e aí você precisa ter um conhecimento sobre esses animais. Como já foi ministrado nas aulas de bovinocultura, a criação de búfalo é muito parecida, exceto por umas peculiaridades que ela tem. E o que eu queria de vocês ao final da aula, que vocês entendam como foi a chegada desses animais aqui no Brasil, quais são as principais raças que são criadas e os seus produtos e as diferenças com o produto bovino. Então, vamos dar início à nossa aula. Qualquer dúvida, vocês podem parar e me perguntar. Os conteúdos abordados, então, serão sobre a classificação científica, a introdução sobre a origem e os locais de criação, as raças, que são principalmente 4, e produtos e suas características. A classificação científica. O búfalo ele vem do reino Animalia, do filo Chordata, classe Mammalia, ordem Artiodactyla, que são os animais ungulados. A família dele é Bovidae, que é a mesma do bovino, e a subfamília Bovinae, que também é a mesma do bovino. Só que o gênero dele é Búbalos. Bom, os animais eles chegaram aqui no continente americano pela Guiana Francesa e a ilha de Trindade e Tobago, que fica próximo da Venezuela. Foi no final do século XIX e esses animais vieram originários da Ásia. Os animais chegaram no Brasil a partir da Guiana Francesa e do Sudeste Asiático da Índia. Então, ele se deu principalmente na região norte do Brasil, por pequenos lotes destinados à tração e o consumo no navio. Então, esses animais, eles vieram nos navios para fazer tração e trabalho aqui no Brasil. E durante a viagem, muitas vezes, eles consumiam esses animais. Eles despertavam interesse mais por ser um animal exótico do que pela qualidade zootécnica desses animais. Ele teve uma evolução significativa, principalmente em 1980, por ter justamente essa grande adaptabilidade. Então, ele tem uma elevada fertilidade e uma longevidade produtiva. Logo, eles são animais mais rústicos e se adaptam mais facilmente. Nessa época, eles eram um pouco mais de 200 animais e eles subiram para 495 mil. Então, foi assim, um crescimento exponencial muito grande. Existem 19 raças pelo mundo e no Brasil existem 4 raças oficialmente reconhecidas de búfalo. Conhecidas como Jafarabade, Murrá, Mediterrâneo e o Carabao. Começando pelo Jafarabade. Até aqui alguém tem alguma dúvida sobre essa inserção dos animais? Não? Então vamos continuar. O Jafarabade. Sim? Teve um motivo para a inserção dos animais ou não? Teve algum motivo? Por ser por ali? Não, o fato do animal ter entrado. Foi uma opção mesmo? Ou estava tendo algum problema com o gado interno? Não, foi justamente porque eles traziam esses animais para trabalhar aqui, porque estava começando os trabalhos, e eles traziam para consumo. Então, por exemplo, eles colocavam lá um lote de 10 animais, essas viagens demoravam muito tempo. Então, eles traziam um lote de 10 animais, no meio do caminho eles consumiram 6, aí chegou 4 aqui, aí ficou 4. Aí, na próxima viagem, veio mais alguns, esses aqui foram procriando. E foi aumentando. Então, por isso que de 200 animais que tinha por aqui, nesse período ele cresceu para 495 mil. Então, esse animal ele tem
origem indiana, de dupla aptidão tanto para carne quanto para leite. A concentração aqui no Brasil, ela fica no sul do país e nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Opa, saiu aqui. Só um minutinho. Uma das características marcantes desse animal é o chifre. Nessa posição, ele vem aqui para baixo e curva. Vocês vão perceber que uma das grandes diferenças entre esses animais é o chifre. E pessoal, lembrando que no final da nossa aula a gente vai ter uma atividade de fixação de conteúdo um pouco diferente. A gente vai fazer um quiz. E nesse quiz eu vou mostrar algumas fotos desses animais, perguntar algumas coisas. E então eu queria que vocês prestassem bem atenção no fenótipo desses animais. Então, esse é um típico chifre do búfalo Jafarabad, ok? O Murrá, ele tem origem indiana, chifres em forma de caracol, então um deles é mais para cima. Eles são mais eficientes na produção de leite e manteiga, e a produção se concentra também no sul do país, no estado de São Paulo e Minas Gerais. O Mediterrâneo, ele é de origem italiana, também tem dupla aptidão, tem uma boa tendência leiteira e predominantemente se dá na região nordeste do Brasil. O Carabao, ele é de origem asiática, serve tanto para carne quanto para tração, raramente é utilizado para a produção de leite. Esse animal aqui, ele tem um chifre mais parecido com o do bovino, e muitas vezes ele é bem mais alongado, ele faz para frente assim. Agora um pouquinho sobre os produtos. O leite. Bom, o leite de búfala, ele tem mais gordura, mais proteína, mais lactose e mais sólidos totais. Essa quantidade maior de sólidos totais, ela leva à produção de um queijo mais espesso, mais firme. E ele tem menos colesterol e água. Então aqui tem uma comparação do leite de búfala e o leite bovino, da diferença de proteínas, lipídios, lactose, água e o colesterol. Então, todos os fatores aqui, proteína, lipídio, lactose e água, é maior, e o de colesterol menor. O queijo, um dos queijos mais conhecidos é esse queijo aqui, o queijo de búfala, aquele redondinho. A característica principal desses queijos é que eles são mais brancos por ter um conteúdo menor de caroteno no leite das búfalas. A carne de búfala, ela tem 40% menos colesterol, 12 vezes menos gordura, 55% menos caloria, 11% a mais de proteínas e 10% a mais de minerais. E o porquê que essa carne é boa para consumo? Então, a gente sempre tem nichos de mercado. Essa seria uma carne considerada mais saudável, com menos gordura. Então, tem um nicho de mercado para essa carne. Muita gente prefere uma carne mais palatável, com um pouquinho de mais de gordura. Então, a gente tem nicho de mercado para tudo. Essa, no mundo de hoje, com a saúde, o pessoal fitness, é uma boa carne para consumo. Agora eu vou passar um vídeo para vocês sobre a criação. Estamos de volta e agora você vai ver que o Pará também tem grande criação de búfalos. No Brasil, todos sabem que é o Pará, o grande criador de búfalos. Pois é, e aqui uma das maiores criações de búfalos fica na cidade de Itapira, no noroeste do estado. A repórter Tayana Saraiva mostra agora pra gente a história de um produtor que está na atividade há muito tempo. Ao noroeste do Paraná, na cidade de Itapira, fica localizada a Fazenda Conquista. Este lugar, com mais de 600 hectares,
o produtor rural Vitório resolveu criar búfalos. A paixão pelo bicho surgiu em 1968, quando ele foi à cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, e viu pela primeira vez o animal. Ele gostou tanto que resolveu comprar um macho e 2 fêmeas. O tempo passou. Desde aquele dia, Vitório nunca mais deixou de criar bubalinos. Hoje, o produtor é um dos maiores criadores de búfalos do Paraná. Vitório, você já cria os búfalos há muito tempo. Qual o destino desses animais? Eu crio bobagem deles, né? Nós tiramos os sangue de leite para porcino, eles dão uma preferência porque o leite da bubalina é bem mais forte do que o da vaca, né? Da vaca mestiça. 11% a mais de proteína. Quando eu mato uma vaca búfala, ela dá 20 arroba. E quanto que uma vaca menor você tem que ser mais ou menos para dar 14. E aí os boi búfalo mesmo, em 2 anos já estou matando com 18 arroba. E tem comprador, falta, é mercado. Então você abastece não só com leite, mas também com a carne desse animal? Sim, com a carne. Agora sempre, todo mês eu bato um pouco. É difícil criar um búfalo? Tem diferença aí entre o boi e o búfalo? Não, o búfalo não dá trabalho, né? Sim, ele dá trabalho, quebra cerca, se não tiver um lugar próprio. Como eu tenho lugar próprio, eu adoro criar búfalo e acho melhor que o outro dá menos trabalho, porque o búfalo só vai terminar e vai assinar conta afetosa. Agora, Vitório, a carne dele é mais cara que o do boi? Não, pelo contrário, R$2 sempre a menos eles pagam, mas compensa, porque o búfalo pesa bastante. Vitório tem a ajuda do filho Júlio, que também é um apaixonado pelos búfalos. Júlio, como é que começou então esse amor pelo búfalo, pela essa criação? Bem, vem de geração. Do meu avô para o meu pai e agora sou eu, né? Adoro, apaixonado. Estas búfalas produzem de 10 a 15 litros de leite por dia. O produto vai para uma fábrica de laticínios de Maringá e a carne dos animais abastece o mercado da região. Os búfalos são da raça Jafarabate, de origem indiana. Eles são fortes, com grandes chifres e se adaptam muito bem ao clima da região. Estes animais adoram lugares alagados e a fazenda tem vários pontos inundados. Segundo o produtor, os búfalos são animais sistemáticos e estranham quando alguém que eles não convivem entra no curral, principalmente na hora da ordenha. Quando é para proteger a família, o búfalo fica agressivo e enfrenta qualquer um que tenta se aproximar. Este aí é um dos reprodutores, é o búfalo mais bravo da fazenda. Só o tamanho dele já assusta. Mas aqui também tem animais mansos. Esta búfala é dócil, o nome dela é Fantasia. Vitória e Júlio colocam o nome nos bichos. Ela é albina, bem diferente dos outros que são escuros. A criação de búfalos passa de pai para filho, e realmente Vitória e Júlio amam o que fazem. E não tem como não gostar destes animais rústicos e, ao mesmo tempo, encantadores. Ficou alguma dúvida quanto ao vídeo? Tudo tranquilo? Bom, como vocês puderam ver, a criação de búfalo, então, ela é presente, né, no nosso país. Traz lucratividade para quem produz. Ele é um animal calmo, não é tão agressivo, exceto pelos dominantes, que sempre vão querer cuidar melhor do seu rebanho. Uma coisa boa é que eles se adaptam bem. Então, por exemplo, o Nordeste, que tem uma pastagem um pouco mais escassa, a produção de forragem lá é menor, esses animais eles se alimentam perfeitamente dessa pastagem. Então, a pastagem que um bovino Nelore iria rejeitar, eles pegam, eles se alimentam e eles produzem assim. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham compreendido o que é a bubalinocultura, como acontece e essas diferenças. A gente viu como o bubalino chegou ao Brasil, quais são as principais raças, que elas têm diferenças fenotípicas,
quais são os produtos e suas particularidades com referência ao bovino, que é o mais consumido aqui no Brasil. E para a próxima aula, então, eu vou enviar para vocês alguns documentos com outras informações sobre a bobalinocultura, para vocês lerem. Vou enviar também a nossa aula com as fotos desses animais para que vocês estudem esse fenótipo. E a gente vai ter nosso quiz para fixar bem esse conteúdo. E qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Eu estou à disposição. Tenham um bom dia e até a próxima aula. Obrigada.